E aí, turminha, beleza? Aqui é o professor Rogério Lemos e na mini videoaula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade. Se você não assistiu ainda a nossa primeira videoaula sobre soluções, lá eu comentei um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade e as consequências que ele causa nas classificações das soluções. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar a primeira videoaula, tá certo? Aí hoje eu quero detalhar aqui com vocês o princípio, do coeficiente de solubilidade, resolvendo algumas questões com vocês. Vamos lá então. O seguinte, como eu comentei na outra aula, o coeficiente de solubilidade ele vai ser uma unidade. Como é que funciona? Você vai ter uma quantidade de soluto, então tá aqui, ó, é uma grandeza que determina a quantidade máxima de soluto que podemos dissolver em uma dada quantidade de solvente em uma certa temperatura. Ou seja, a temperatura ela vai influenciar na quantidade de soluto que você consegue dissolver, ok? Então, nesse caso, o que acontece? A temperatura, quanto mais quente, muitos sais, quanto mais quente, se dissolvem melhor. Então, o coeficiente de solubilidade vai mudando. Outra coisa, cada soluto tem o seu coeficiente, tá, gente? Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do sal de cozinha. É muito popular, o cloreto de sódio. Nesse caso aqui, o sal de cozinha, 36 gramas de sal de cozinha, você consegue dissolver em 100 gramas de água. Isso se você estiver numa temperatura de 20 graus Celsius, ok? Caso a temperatura for aumentando, essa margem aqui de dissolver esse soluto, vai aumentando também, tá bom? Aí aqui, assim como no outro vídeo que a gente viu, eu explanei esse exemplo para vocês aqui. Então isso é uma proporção. 36 gramas do sal, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Se eu dobrar a quantidade de sal de cozinha, é porque eu tenho o dobro da quantidade de água. Ou o contrário. Se eu dobrar a quantidade de água, então isso quer dizer que eu consigo dissolver o dobro da quantidade do sal. Agora, se eu diminuir, por exemplo, 100 gramas passar para 50 gramas, eu dividir por 2. Então, essa quantidade aqui também eu vou ter que dividir por 2. Então, eu consigo dissolver só a metade do sal de cozinha. Certo? Lembrando, isso é de acordo com a temperatura que for dada para você. Outra coisa, ninguém é obrigado a decorar coeficiente de solubilidade de nenhum soluto, tá, gente? Isso é fornecido para você, no decorrer da questão você vai lá ver e vai ter esse dado, ok? Vamos praticar um pouquinho para entender melhor. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos que utilizam gráficos na resolução. Veja só como é que funciona. Uma solução saturada de cloreto de amônio foi preparada a 80 graus Celsius. Já marque a temperatura, quando vier um tipo de questão assim. Utilizando-se, olha aqui galera, 200 gramas de água. Posteriormente, esta solução sofre um resfriamento sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Aí vem a pergunta. Determine a massa de sal depositada. Massa de sal depositada é o excesso. É quando você não respeitou o coeficiente de solubilidade, ele foi ultrapassado. Aí você gerou uma solução saturada com corpo de fundo, que a gente viu no vídeo anterior. Neste processo aí, a solubilidade do cloreto de amônio varia com a temperatura, conforme mostrado no gráfico abaixo. Aí você vai ter que aprender a ler esse gráfico, galera. Vamos para outro slide. Aqui está o gráfico. E aí a primeira coisa que você vai ver é o seguinte. Solubilidade aqui, ó, gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Ou seja, esse gráfico aqui ele está representado para cada 100 gramas de água. Ok? As temperaturas que ele fala na questão, no enunciado, são 80 graus Celsius e 40 graus Celsius. Aí você vai olhar como é que funciona. Numa temperatura de 40 graus Celsius, está aqui, ó, eu consigo dissolver quanto? 40 gramas do soluto. E isso em 100 gramas de água. A 80 graus Celsius, eu consigo dissolver quanto? 60 gramas do soluto em quanto? 100 gramas de água. Como é que eu sei mesmo? Está aqui, ó, é informado isso no gráfico para você. Então eu tenho a primeira situação, que é a seguinte. Em 100 gramas de água, na temperatura de 40 graus Celsius, a massa de soluto que eu consigo dissolver, máxima, é de 40 gramas. A 80 graus Celsius, a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver é de 60 gramas. Isso foi informado aqui no gráfico, ok? Só que ele quer que você responda essa questão baseado em 200 gramas de água, ou seja, o dobro. Aí é simples. Se eu vou dobrar a quantidade de água, eu vou dobrar aqui a quantidade que eu consigo dissolver. Então eu vou ter o seguinte, em 200 gramas de água, eu vou ter em 40 graus Celsius uma quantidade de 80 gramas, que eu consigo dissolver até 80, eu dobrei aqui a minha margem, e a 80 graus Celsius a mesma coisa. Se era 60, agora passa a ser 120. Por que eu dobrei mesmo? Porque no enunciado da questão fala que eu vou usar 200 gramas de água, ok?
E aqui no gráfico ele dá as informações para cada 100 gramas de água, ok? Aí a pergunta é a seguinte: você vai resfriar a solução de 80 graus Celsius para 40 graus Celsius. Vamos pensar um pouquinho? Com 80 graus Celsius eu consigo dissolver quanto? 120 gramas. Com 40 graus Celsius eu só consigo dissolver quanto? 80 gramas. Qual é a diferença de 120 para 80? 40. Então quer dizer que vão ficar 40 gramas sem ser dissolvidas. 40 gramas vão precipitar, vão depositar. Então a resposta para essa questão é de 40 gramas. Beleza? Vamos para a próxima. O gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal AX2. Um sal qualquer, tá? Que eles chamam de AX2. Quando uma solução aquosa saturada de AX2 a 70 graus Celsius, contendo 50 gramas de água, olha aí galera, 50 gramas de água, anota aí no teu caderno aí, memoriza isso, é resfriada para 10 graus Celsius, quais são, em gramas, a massa de sal cristalizada, o que precipitou, né? E a massa que permanece em solução, ou seja, o que foi dissolvido. Só que ele quer isso a 50 gramas de água, tá? Ele usou 70 graus Celsius como inicial, temperatura inicial, e terminou a 10 graus Celsius. 70 e 10. Vamos analisar o gráfico? 10 graus Celsius. 10 graus Celsius está aqui, ó, no comecinho. Não está escrito, mas ele subentende, né? Ó, 20, 30, 40, então aqui é 10. Então quer dizer que 10, quando tocar aqui no eixo, eu olho aqui, ó, 20. Então quer dizer que se eu usar 100 gramas de água, que é o que o gráfico está falando, eu consigo dissolver 20 gramas. Se eu tiver 70 graus, que está aqui, ó, entre 60 e 80, eu vou subir, toquei no gráfico aqui, venho, deu quanto? Deu 90. Então vamos lá. Com 10 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas. Com 70 graus Celsius, eu consigo dissolver 90 gramas. Isso numa temperatura de 10 graus Celsius, como a gente falou aqui, né? E numa temperatura de 70. Isso com 100 gramas de água, ok? Só que a questão, como a gente falou lá, que eu mandei você até marcar no teu caderno aí, anotar, ele está usando 50 gramas de água. Ou seja, é a metade. O que é que tu vai fazer então? Esses valores que a gente achou aqui, vai fazer o quê? Isso, vai dividir por 2. Já que eu estou usando agora a metade de água, então eu vou conseguir dissolver só a metade de soluto. Então como é que vai ficar isso? A temperatura em 100 gramas de água, agora eu tenho 50 gramas de água. A temperatura é 10 graus. Antes eu conseguia dissolver até 20 gramas. Agora eu consigo dissolver o quê? A metade, até 10 gramas. Antes, na temperatura de 70 graus Celsius, eu conseguiria dissolver 90. Como agora é metade de água, eu só consigo dissolver quanto agora? 45. Bem simples, gente. Eu dobrei na questão anterior e nessa a gente dividiu por 2. Tá certo? Na questão anterior eu usei 200 gramas de água. Nessa questão a gente está usando 50 gramas de água. Então tu vai considerar sempre a metade dos valores que você achar aqui no gráfico. Por quê? Porque o gráfico está lhe dando aqui, ó, 100 gramas de água. Tá certo? Vamos lá então. Ele quer que você diga quanto vai ficar cristalizado. Pensa comigo. Eu tenho 45 gramas, mas só vou conseguir dissolver quanto? 10. Porque ele vai dissolver, aliás, ele vai resfriar de 70 para 10 graus. Com 70 graus, eu conseguia dissolver 45 gramas. Eu tenho 45 gramas, ok. Mas quando eu chegar em 10 graus Celsius, desses 45, eu só vou conseguir dissolver 10. Então 45 dissolvendo apenas 10, quanto é que sobra? 35. E quanto é que eu vou conseguir dissolver e vai ficar em solução? Os próprios 10 gramas. Então a gente vai ter o seguinte aqui. Quando ela é resfriada de 70 para 10 graus Celsius, utilizando 50 gramas de água, que é o enunciado da questão, ele quer saber a massa de sal cristalizada, ou seja, o que vai depositar são os 35 gramas, e o que vai permanecer em solução é o que vai conseguir ser dissolvido, 10 gramas. Então a gente vai ter aqui 35 e 10, a alternativa da resposta letra C. Ok, gente? Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo a explicação, que eu tenho certeza que você vai desenrolar e vai aprender direitinho, vai acertar, tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham aprendido mais um conhecimento aí sobre coeficiente de solubilidade. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Você pode também falar comigo pelo direct no Instagram. Procura aí, @professor Rogério Lemos. E lá também tem outros posts também sobre outros assuntos. E você também pode até sugerir algum assunto que você esteja querendo uma videoaula. Beleza, gente? Então é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.